ela tem um visual bem diferente das impressoras 3D que a gente está acostumado a ver por aí. No começo, me lembrou muito o Bumblebee, inclusive. E claro que eu fiz vários testes nela para poder trazer até você uma análise completa da impressora 3D Taikon Max. E aí, será que ela vale a pena? Bora conferir! Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero agradecer à empresa Top Ink 3D por ter enviado essa impressora aqui para o canal para que eu pudesse testar e dar a minha opinião sincera a respeito dela. Inclusive, até onde eu sei, a Top Ink 3D é uma das únicas empresas aqui no Brasil que tem esse modelo de impressora para vender, hein? E para quem quiser mais informações a respeito dessa impressora 3D, eu tô deixando um link aí na descrição. A gente também já fez um unboxing e montagem dessa impressora aqui no canal, tudo ao vivo. O link deve estar aparecendo aí em algum lugar. Ah, e no final desse vídeo eu tenho um presente que eu tenho certeza que você vai gostar, hein? Então fica ligado aí até o final para você não perder esse presente. Um dos pontos fortes dessa impressora é a facilidade na montagem. Você praticamente só precisa prender 4 parafusos e alguns fios e ela já está pronta para começar a trabalhar. Eu preciso ressaltar também que, em termos estruturais, essa impressora me surpreendeu bastante. A movimentação dela no eixo X acontece através de uma guia linear com patins, diferente do sistema com polias que a gente está acostumado a ver em impressoras 3D, como a Ender 3, por exemplo. Outro ponto na estrutura que me chamou muito a atenção foi em relação à movimentação do eixo Z. Isso porque, além de ter uma guia linear de cada lado da impressora, guiando o movimento de subida, a gente também tem a presença de 2 motores. E cada um desses motores conta com um fuso trapezoidal e um sistema de castanha anti-folga. Essa castanha anti-folga, como o próprio nome já sugere, consegue se ajustar automaticamente conforme o desgaste e com isso aumenta a durabilidade da castanha. Além, é claro, de proporcionar um movimento super suave. E também o fato dela possuir 2 motores e o eixo duplo no Z elimina qualquer problema de nivelamento em um dos lados da impressora. Problema que é muito comum em outros modelos de impressora 3D que não tem o eixo duplo no Z, como por exemplo a Ender 3. E geralmente quando a impressora 3D tem 2 motores que fazem o movimento no eixo Z, pode ser que ao desligar os motores eles percam o sincronismo. Mas na Taikon Max isso não vai acontecer porque existe uma correia interligando os 2 motores. Ou seja, se por qualquer motivo um dos motores mexer, o outro vai mexer junto, garantindo o sincronismo do movimento. E no eixo Y, nada de polias também. Voltamos para o bom e velho sistema de guias lineares. E, segundo o próprio fabricante, a junção de todas essas coisas que eu citei melhora em até 30% a precisão dos movimentos da impressora quando a gente compara com um sistema de movimentação com polias, por exemplo. E olha, eu não posso afirmar com certeza se esses 30% realmente são verdade. Mas eu confesso que a qualidade de impressão dessa impressora, como você vai ver daqui a pouquinho, me surpreendeu, viu? Uma coisa que me chamou a atenção logo que eu tirei a impressora da caixa, e eu tenho certeza que muitos vão adorar isso, é o fato de que a mesa não tem nenhum regulador de altura. Isso porque a impressora já vem equipada com um sistema de nivelamento automático, que faz a medição do nível da mesa para você. A única coisa que você tem que se preocupar é com a altura do bico em relação à mesa. Mas é muito simples fazer essa calibragem da altura e você pode, inclusive, fazer isso enquanto a impressora está imprimindo, o que facilita mais ainda o processo. Ela tem uma área de impressão bem grande se a gente considerar os eixos X e Y, mas perde um pouquinho para as outras impressoras no eixo Z. As medidas são de 300 mm nos eixos X e Y e de 230 mm no eixo Z. Acompanhando a impressora também vem uma plataforma de vidro temperado que possui um revestimento já pronto para receber as impressões.
eliminando a necessidade de usar qualquer tipo de adesivo ou cola. Inclusive, é até contraindicado que você use qualquer tipo de adesivo ou cola nessa superfície. Eu fiz vários testes com filamentos diferentes e o único filamento que eu tive problema com essa superfície, porque ele simplesmente não fixava na mesa, foi o filamento ABS. Mas a Top Ink 3D me deu uma solução que eu achei genial e daqui a pouco eu vou te mostrar qual que é. A mesa consegue atingir uma temperatura de 110 graus, o que é ótimo para imprimir o filamento ABS, inclusive. Mas me incomodou um pouco o fato de que para chegar nesses 110 graus, ela demora um pouquinho. E ainda falando sobre a estrutura dessa impressora 3D, existem 3 pontos que eu também queria destacar. Na parte inferior da impressora é possível ver esses reguladores de altura. Parece que não, mas isso pode te ajudar muito, principalmente se você posicionar a impressora em uma superfície que não está totalmente nivelada. Se esse for o caso, é só compensar o desnível utilizando os reguladores de altura. Ela também vem com essas 2 alças para que você possa mover rapidamente a impressora de lugar. E eu também achei a organização dos cabos e o próprio visual da impressora muito bom. Isso porque, com exceção do cabo que vai até o hot end, você não vê os outros cabos na impressora. É tudo muito bem escondido e organizado, inclusive a parte eletrônica. E, diferente da maioria das impressoras 3D que a gente está acostumado a ver, a Taikon Max traz um sistema de extrusão Direct Drive. Para quem não está familiarizado com isso, é quando a entrada do filamento fica próximo à saída dele. Diferente do padrão da Ender 3, por exemplo, onde a entrada do filamento fica longe da saída. Logo que eu vi que a Taikon Max estava usando um sistema Direct Drive, eu fiquei preocupado, confesso. Isso porque quando uma impressora 3D usa um sistema Direct Drive, o motor da extrusora fica junto com o hot end. Ou seja, isso aumenta o peso do conjunto todo. Consequentemente, se caso você exagerar muito na velocidade que você está imprimindo, isso pode gerar alguns problemas na sua impressão, como por exemplo, linhas indesejadas e vibrações. Mas, surpreendentemente, como você vai ver daqui a pouco, isso não acontece na Taikon Max. É claro que também não dá para chutar o balde e imprimir em super velocidade, né? Um ponto importante em relação à extrusora é que ela já é de metal. E isso, consequentemente, aumenta bastante a durabilidade dela, já que a extrusora é um item na impressora 3D que sofre bastante esforço. Uma coisa que eu gostei muito foi a facilidade para colocar e retirar o filamento da extrusora. Ela também tem esse facilitador na parte da frente que ajuda muito. O hot end possui um bico MK8 com rosca M6 medindo 0,4 milímetros. E, segundo o fabricante, ele consegue atingir uma temperatura de até 260 graus. Isso é o suficiente para imprimir os principais tipos de filamentos disponíveis no mercado. E claro que foi exatamente isso que eu fiz, né? Como a impressora ficou comigo um bom tempo antes dessa análise, eu consegui fazer várias impressões muito legais nela. E eu tenho que destacar o filamento PLA, porque eu não tive nenhuma dificuldade para imprimir com ele. E a qualidade das impressões, como você mesmo pode ver aí no vídeo, é surpreendente, né? Eu também fiz alguns testes com o filamento PETG, e apesar de não ser tão fácil quanto o PLA para imprimir, eu achei que a qualidade de impressão com esse filamento ficou muito boa também. Outro filamento que eu não poderia deixar de testar é o filamento flexível. Principalmente porque em impressoras 3D que tem o sistema Direct Drive, como é o caso da Taikon Max, a impressão com o flexível fica mais fácil. O único filamento que eu tive alguns problemas, como eu já mencionei, foi o filamento ABS. Todas as minhas tentativas de imprimir com o ABS acabavam falhando porque ele não fixava na mesa. Eu até tentei aumentar um pouco mais a temperatura da mesa, mas isso começou a gerar alguns outros problemas. Falando com o pessoal da Top Ink 3D, eles me deram a ideia de virar o vidro ao contrário. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Como no lado contrário do vidro a gente não tem essa película, isso permite que a gente possa usar qualquer tipo de adesivo que a gente quiser. E foi exatamente o que eu fiz.
Eu passei algumas gotas de adesivo líquido e aí sim eu consegui fazer o ABS fixar na mesa. Inclusive, essa dica vale para as outras impressoras também. Claro que ainda assim eu tive que usar aquele escudo de proteção ao redor da peça para proteger o ABS para ele não rachar. Mas mesmo assim, como você mesmo pode comprovar aí no vídeo, a impressão ficou muito boa. Me conta aí nos comentários o que você achou da qualidade das impressões, beleza? A Taikon Max vem equipada também com um display LCD touchscreen de 3.5 polegadas. Ele tem um tempo de resposta muito bom, mas eu tenho que fazer um alerta. Esse firmware que você está vendo aí no vídeo não é o mesmo firmware que veio na Taikon Max. Como a KU 3D liberou uma atualização no site oficial, eu decidi já fazer a atualização do firmware para a última versão. Para fazer essa atualização é bem simples e eles têm um vídeo no YouTube oficial deles ensinando todo o processo. E eu também tenho que confessar que no começo eu estranhei bastante os menus aí desse firmware. Isso porque eles vêm num padrão bem diferente do que eu já estava acostumado a ver nas outras impressoras. Mas, à medida que você vai mexendo e o tempo vai passando, você acaba se acostumando. A grande diferença é que quase todas as opções já estão aparecendo na tela do LCD em forma de ícone. E para você acessar cada uma delas, é preciso que você pressione o ícone na tela. Para ser sincero, eu não achei isso muito intuitivo. Mas isso é algo que dá para ser melhorado com certa facilidade pela empresa se ela quiser. Outra coisa que me incomodou no LCD também foi que os arquivos estão listados em ordem alfabética. E você até pode pensar que isso é uma coisa boa. Mas na prática, quando você começa a acumular uma infinidade de arquivos no cartão de memória, começa a ficar ruim de procurar eles no menu. Na minha opinião, se fosse ordenado pela data de criação do arquivo, eu acredito que seria melhor. Mas isso é mais uma questão de gosto mesmo. Uma coisa que eu preciso ressaltar é em relação à pausa da impressora. Eu já ensinei aqui no canal como programar pausas na impressão através do fatiador. Inclusive, eu também já fiz um vídeo mostrando o porquê a sua impressora 3D não respeita essa pausa. O vídeo deve estar aparecendo aí em cima no card se você ainda não viu. Na primeira versão do firmware que veio com a Taikon Max, infelizmente, essa pausa também não funcionava. Mas assim que eu atualizei o firmware, aí sim eu consegui programar as pausas lá pelo fatiador. E assim que o comando é acionado, a impressora faz uma pausa, leva o hot end para o canto da mesa e fica aguardando. Isso é muito legal e te permite trocar a cor do filamento exatamente na altura que você quiser. Mas, infelizmente, se você precisar pausar a impressora direto pelo menu LCD, ela até vai parar, mas ela não vai sair de cima do seu objeto. Como o hot end ainda está quente, o filamento ainda vai continuar saindo pelo bico e, inevitavelmente, vai acabar deixando alguma marca ou sujeira na sua impressão. Ela também vem equipada com um sensor de fim de filamento. Ou seja, se por algum motivo o seu filamento acabar, a impressora vai realizar uma pausa automaticamente e vai aguardar você realizar a troca do filamento. E também temos a função que consegue retomar a impressão, mesmo se houver uma queda de energia. Mas aqui eu tenho algumas ressalvas. Primeiro, que se a energia demorar muito para voltar, você corre o risco da peça descolar da mesa. Aí, nem milagre vai resolver, né? E segundo, que provavelmente quando você retomar a impressão, ela vai acabar ficando com alguma marquinha. Mesmo assim, é melhor do que perder a impressão inteira, né? Em relação à eletrônica, a Taikon Max vem com uma placa própria de 32 bits, mas que na verdade é fabricada pela empresa Big Tree Tech. Ela também vem equipada com os drivers super silenciosos TMC2208. E, de fato, o único ruído que a gente escuta quando a impressora está funcionando vem dos coolers da fonte e do hot end. Um ponto que eu preciso mencionar é o fato da Taikon Max já vir com um módulo Wi-Fi embutido. Isso com certeza vai ajudar muito na hora de passar os arquivos para imprimir ou mesmo para controlar a impressora à distância. Mas infelizmente eu não pude testar as funções relacionadas com o Wi-Fi porque aqui no Brasil essas funções ainda não foram liberadas e homologadas oficialmente pela Anatel.
Então, assim que tiver tudo liberado, eu tento trazer um vídeo só falando dessas funções disponíveis com o Wi-Fi. Combinado? Para resumir, então, a Taikon Max traz a melhor das combinações em termos estruturais, área de impressão e features. Tudo isso garante para ela uma qualidade incrível nas impressões. Existem alguns pontos que poderiam ser melhorados, como, por exemplo, o firmware da impressora e também a velocidade de aquecimento da mesa. Mas nenhum desses pontos interfere na excelente qualidade das impressões que ela entrega. Eu até me arrisco em dizer que a Taikon Max entrou pro top 5 melhores impressoras 3D que já passaram aqui pelo canal. Para quem ficou interessado nela, eu tô deixando um link aí na descrição. E para você que ficou até aqui, conforme prometido, a gente conseguiu um presentão para você, hein? No dia 2 de fevereiro vai ter uma live aqui no canal e nós vamos apresentar a impressora 3D Taikon Slim. Ela é praticamente igual à Taikon Max, mas tem uma área de impressão menor e algumas outras diferenças. Mas o melhor mesmo é que alguém da família 3D Geek Show vai poder levar uma Taikon Slim para casa durante essa live. É isso mesmo que você ouviu, a gente vai fazer uma doação aleatória dessa impressora durante a live. Então já marca aí na sua agenda para você não perder, hein? Dia 2 de fevereiro. E claro, como sempre, né? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então já deixa aquele like gostoso aí, deixa um comentário também e sempre dá aquela força pro canal pra gente continuar trazendo sempre mais vídeos aqui como esse. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!